Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a missionária Dora Nilde com mais um Comendo Bíblia e Aprendendo com Jesus. Texto para a nossa meditação de hoje, Mateus 4, do 1 ao 11. Amém? Pega a tua Bíblia e acompanha comigo, vamos aprender. Nós vamos falar hoje sobre vencendo a batalha espiritual. Como vencer uma batalha espiritual? Um dos assuntos mais importantes sobre os quais os cristãos precisam ter conhecimento, que refere à batalha espiritual. Muitos têm sido facilmente derrotados por Satanás, por não conhecerem suas estratégias e não saberem como enfrentá-lo. A batalha espiritual, na forma de detenções e provações, deve ser tratada ou travada, tendo-se em consciência de que ela é um teste que Deus permite em nossas existências, para que a nossa fidelidade a Ele seja ou não estabelecida. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 1. Deus permitiu que Jesus fosse tentado, e da mesma forma Ele permite que nós sejamos também tentados ou provados. Jesus não ensinou: não nos deixes passar por tentações, mas não nos deixes cair em tentações. O exemplo está José, Jó e todos os verdadeiros genuínos servos de Deus nas Escrituras, como nós lemos aí mencionadamente, diariamente estamos aprendendo com esses heróis. A batalha espiritual na forma de tentações e provações é uma realidade na vida de cada verdadeiro cristão. O texto nos mostra alguns ensinos sobre batalhas espirituais que todos precisamos aprender para que sejamos vitoriosos como Jesus foi. Batalha espiritual deve ser travada tendo-se consciência das estratégias de nosso adversário chamado Satanás. Ele geralmente nos ataca na hora da debilidade, do esgotamento, da fraqueza. Todavia, se cairmos, a culpa é nossa. Mesmo em fraqueza, temos condições de resistir às tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluias. Satanás nos ataca através da dúvida. Versículo 3 ao 6. Ele procura colocar dúvidas quanto à nossa salvação, nossa posição espiritual, enfim, quanto à palavra de Deus. Ele colocou dúvida no coração de Eva, em Gênesis 3, quanto à palavra de Deus. Lembramos que ele nos ataca usando a palavra de Deus de forma distorcida. Aleluia. Satanás omite as palavras em todos os teus caminhos para que te guardem. A omissão destrói de fato a verdade do original. Salmos 91, 11 e 12. Que não estimula os fiéis a tentarem a Deus, arriscando-se necessariamente, assegurando-os, entretanto, de que Deus os manterá a salvo, onde quer que seus caminhos levem, desde que sejam obedientes à vontade divina. Exemplo: você não vai passar desnecessariamente num beco escuro, no qual você sabe que se encontram muitos marginais, só para provar que Deus vai te guardar, mas se isto acontecer involuntariamente, certamente Deus te guardará, mas não tentar a Deus, entendeu? Satanás omite parte da palavra e usa fora do contexto. Tem agido assim atualmente de forma muito intensa através das seitas heréticas. Ele nos ataca oferecendo-nos ajuda para promovermos o reino de Deus. Versículos 8 e 9 de Mateus. Pode ser que ele estivesse se oferecendo para promover o reino messiânico, caso o Messias não seguisse. Mas aceitar a ajuda do diabo nas atividades do reino seria destruir a natureza íntima do mesmo, a essência do mesmo, visto que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Existem igrejas em que o diabo tem voz ativa. Quando as pessoas endemoniadas são entrevistadas, contam que com a ajuda do diabo para promover o reino de Deus. Nem Jesus, nem os apóstolos jamais usaram de tal prática.
e também nunca precisaram saber os nomes dos demônios para expulsá-los nominalmente. Alguns demônios impõem condições para sair. Não devemos conversar, nem barganhar com ele. Ele tem vivência, nós o poder de Deus. Aprenda isso para você vencer o teu inimigo com maior facilidade. Satanás nos ataca tentando nos usar atalhos, procurando nos iludir que se os fins justificam os meios. Versículos 8 e 9. Depois que Jesus cumprisse sua missão e morresse na cruz, ele conquistaria tudo aquilo que o diabo lhe estava oferecendo. Só que para tal conquista, o caminho era o sacrifício, a morte. Satanás estava agora oferecendo-lhe um atalho. Estava tentando convencê-lo de que o importante era alcançar a finalidade, o fim, não importando os meios que para isso se utilizasse. Por meio disso, muitos têm caído, muitos têm desvanecido pelo caminho, deixando a sua vida cristã e seguindo falsas doutrinas. Será que não temos sido tentados a pegar atalhos e usar meios incorretos para obtermos aquilo que desejamos? Bênçãos de Deus, relacionamentos conjugal, vida profissional, vida ministerial. Só para refletir. Ou para pensar no nosso leito quando iremos dormir. Como diria Joelmi Betig, se Jesus cedesse a esta tentação, será que Satanás cumpriria sua palavra? Se ele é o pai da mentira, como de fato é muito provável que não. Então Jesus teria o quê? Desagradado ao pai e ainda não teria obtido aquilo que o diabo lhe prometera. Porque ele usa de mentiras. O prato é bonito, maravilhoso, mas por trás daquela maravilha há um sacrifício que nos custará a vida eterna. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim será com aqueles que enveredarem pelo atalho que o diabo oferecer. Terão caído em tentação, desagradando ao Pai. E provavelmente ficarão sem objetivo, sem objeto pelo qual caíram. Porque a obrigação do inimigo é fazer com que as pessoas caiam. Mas, depois que caiam, ele simplesmente desiste de continuar ali. Aleluia. O inimigo nos ataca tentando a colocar as coisas materiais à frente das espirituais. Os nossos interesses à frente dos interesses do reino de Deus. Versículos 3 ao 7. Na primeira tentação, Jesus estava sendo tentado a usar sua aflição divina, de seus poderes como Filho de Deus, para satisfazer uma necessidade material, que era a fome. Na segunda tentação, ele estava sendo tentado a usar de sua filiação divina para satisfazer o seu ego. Jesus é tentado a imaginar-se sentado sobre um penáculo do templo com as multidões reunidas no pátio abaixo, provavelmente a hora do sacrifício da tarde, completando saltar sobre elas. Um salto que, no caso de qualquer outro que o tentasse, seria suicídio, do qual, porém, sustentado pelas mãos dos anjos, ele escaparia ileso. Esta tentação se tornou ainda mais atraente pela linguagem bíblica em que ela foi apresentada. Embora ele só devesse usar o poder para o propósito, ou para propósitos que visassem o estabelecimento do reino de Deus. Muitos cristãos hoje dão maior valor às coisas materiais do que às espirituais, estando lutando, correndo para transformar pedras em pães, deixando em segundo plano o viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se esquecendo de que buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ao invés disso, querem que todas as coisas lhes sejam acrescentadas para depois, então, talvez, se sobrar algum tempo, se não estiverem muito cansados, se não coincidir com o dia do final do Campeonato Brasileiro, então buscarem o reino e a sua justiça. Deus tenha misericórdia. Estão se esquecendo de que o Senhor não edifica. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, 1a. Então nós vemos aqui que o inimigo ele não perde tempo, ele lança as provações. E se não estivermos atentos na palavra, nós vamos cair
Somos presas fáceis diante do poder que ele tem. A batalha espiritual deve ser travada tendo-se consciência das armas que temos à nossa disposição para vencermos nossos adversários. Satanás é vencido através do jejum. A importância do jejum. O ministério de Jesus começou com jejum. Havia acabado de ser batizado e estava agora iniciando o seu ministério. Uma preparação espiritual para a luta contra ele, o inimigo. Josafá apregoando o jejum em toda Judá. Segundo Crônica 23, capítulo 20, versículo 3. Quando os moabitas e os amonitas, que aqui representam o inimigo, vieram atacá-los. Satanás é vencido através da palavra de Deus. Versículos 4, 7 e 10. Jesus dizia, está escrito, precisamos conhecer bem a palavra, procurar apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, 15, Efésios 6, 17, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós precisamos manejá-la bem. Imagine que se ele não souber manejar bem a sua arma, pode terminar se machucando. Nós precisamos conhecer a palavra dentro do seu contexto, pois Satanás também a conhece e a usa de forma distorcida, como já vimos. Satanás é vencido através do uso da autoridade que nos foi delegada. Versículo 10. O texto diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Satanás é vencido através de uma vida cheia do Espírito Santo. Lucas 4, 1 e 2. O texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Lucas 4, 1. Jesus venceu, pois estava cheio do Espírito. E nós, temos estado cheios do Espírito? Como ser cheio do Espírito? Orando, meditando na palavra, jejuando, estando ativo na comunhão da igreja. Assim nós teremos força para resistir o dia mau. Quando nós estamos passando por uma batalha espiritual, a tendência nossa é enfraquecer, é nos curvar, é nos sentir lixo, pó, cinzas. E nessa hora ele vem com fúria total para nos atingir. Aleluia. Mas o inimigo das nossas almas, ele é vencido, amados, pela perseverança. Lucas 4,13. O texto diz, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas 4,13. Jesus não deixou de sofrer tentações durante o seu ministério, mas ele perseverou em se manter fiel a Deus. Antes foi ele tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. A maior de todas as virtudes é a perseverança. Temos sido perseverantes? Será que não temos nós nos precipitado em deixar de perseverar? A nossa vitória sobre as tentações depende do nosso conscientizamento com muita atenção das estratégias malignas de Satanás e também de usarmos as armas que temos à nossa disposição. Se assim fizermos, certamente seremos vitoriosos. Passar os pontos a explicar segundo o Espírito Santo dirigir ao nosso coração. Então está aí uma palavra para a nossa reflexão no dia de hoje. Você que está passando por uma batalha espiritual, assim como eu estou passando. Que nós possamos usar as armas que Deus tem nos dado, para que nós venhamos vencer o nosso adversário, a qual veio para matar, roubar e destruir. Mas aquele que tem em Cristo e coloca a sua vida segundo o Senhor, este vence o mundo. Vence aquele que está no mundo, melhor dizendo. Porque Lúcifer, ele não desiste. Nós desistimos fáceis, entregamos os pontos fáceis, mas Satanás não desiste. E nós precisamos, amados, estar, aleluias, no dia da tribulação, da aflição, nós não viermos a deixar a desejar na presença de Deus. Todavia, venhamos estar firmes, convictos de que o Senhor, este sim, bradará ao meu e ao teu favor. Se fiéis, mantermos na presença de Deus, na posição que Ele tem nos chamado, então nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Então que esta palavra possa nos ensinar a sermos melhores. Aleluia, porque o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro e também peleja por mim e por você. É Ele que rege os nossos passos, os nossos caminhos. Aleluia.
e que o Senhor venha derramar o seu poder, a sua graça, nos fortalecendo e nos ensinando a cada dia mais sermos melhores servos e servas na presença do Senhor. Tenha uma boa meditação e que a palavra de Deus fale ao teu coração, te instrua como proceder na sua batalha espiritual. Amém?